Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Deixa eu dizer algo para você neste vídeo, uma reflexão para você meditar. É sabido de todos nós que somos cristãos e que pregamos o Evangelho, que falar, testificar, anunciar o Evangelho é falar daquilo que Cristo ele ensinou, ele fez e até sofreu por nós. O apóstolo Paulo focava sempre que o evangelho baseava-se nos fatos históricos da cruz e ressurreição. Ele mostra isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 8. Ele dava ênfase a esses fatos e ele, quando ensinava isso, estava dizendo que estava ensinando o Evangelho. E isto é verdade. Os evangelhos, ou os livros que trazem as narrativas do Evangelho, o que eles contêm são os ensinamentos acerca dos feitos de Jesus, das pregações de Jesus, para as igrejas que esses respectivos livros chamados de evangelhos foram destinados. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tanto Paulo, quando focava os fatos históricos da cruz e da ressurreição, como Mateus, Marcos, Lucas e João dão ênfase na pessoa de Jesus, obviamente, para públicos diferentes, e João com uma certa singularidade, trazendo maior ênfase ou dando maior ênfase à divindade de Cristo, mas todos eles, tanto Paulo como Mateus, como Marcos, Lucas e João, trazem em si o Evangelho. O que eles pregam é o Evangelho, porque eles estão falando de Cristo, mostrando a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, o nascimento de Cristo, o ministério de Cristo, os ensinamentos de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Quando nós testificamos isso, nós pregamos o Evangelho. Nós estamos anunciando o Evangelho. Porque o Evangelho é aquilo que Cristo revelou, é aquilo que Cristo manifestou. O que eu estou dizendo com isso é que o homem, ele só pode afirmar categoricamente que ele está pregando o Evangelho quando ele prega estas verdades relacionadas a Cristo. Quando ele prega a história do Cristo. Quando ele prega o que Cristo ensinou. Quando ele prega o sofrimento de Cristo, aí ele está pregando o Evangelho. Felizmente, nós vivemos numa época hoje, onde muitas pessoas deixaram de lado esse ensinamento. Não falam mais sobre as profecias relacionadas ao Messias do Antigo Testamento que se cumpre no Novo. Não se fala mais do nascimento virginal de Jesus. Em alguns lugares não se fala mais do ministério de Jesus impactante, não se fala mais do seu sofrimento, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição. Eles pregam tudo, todo tipo de coisa, prometem riquezas, prometem bem-estar material, prometem glórias humanas, e eles dizem que isso é o Evangelho, eles chamam isso de Evangelho. Lembre-se daquilo que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, que ainda que um anjo desça do céu, trazendo outro ensinamento, outro evangelho, além daquele que foi pregado pelos apóstolos, seja anátema. O que eu estou dizendo para você, meu amigo, que você só pode afirmar que prega o evangelho quando você está falando daquilo que Cristo fez e ensinou. Quando nós falamos daquilo que Cristo fez e ensinou, quando nós falamos dos ensinamentos dos apóstolos, que são reproduções do que Cristo ensinou, ou ensinamentos
a partir das verdades que eles receberam de Cristo, aí nós podemos afirmar categoricamente que estamos pregando o Evangelho. Mas qualquer outra coisa fora desse conteúdo, fora desse escopo que se encontra nos 4 livros que nós chamamos de Evangelho, ou mesmo nas epístolas, você não pode afirmar que está pregando o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho é falar da pessoa de Cristo, que é a manifestação do Evangelho encarnado aos homens.